Olá pessoal, tudo bem? Ótima sexta-feira, meu nome é Denilson, você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Que prazer estar com você, né? Um prazer imenso poder conversar com todos vocês. É sempre um prazer estar aqui falando, um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Batendo um papo com vocês. E hoje nós vamos falar um assunto que talvez muitos não saibam, né? Mas a gente vai tentar explicar para vocês. Vocês já ouviram falar de Yaruxurum? Nunca ouviu falar de Yaruxurum? Bom, deixa eu contar primeiro uma história para vocês pesquisarem, antes de vocês falarem qualquer coisa. Em 1948, se você tem que pesquisar, gente, a ONU, ela deu um voto de Minerva, um voto de Minerva seria de um brasileiro chamado, como é que é o nome do rapaz mesmo que assinou lá, né, a criação do Estado de Israel. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, não tem importância. A gente sempre fala do nome dele. Não existia até 1948, não existia o país chamado Israel, aquele país lá da faixa de Gaza que você conhece, onde tem lá o povo de Israel, né? Tem lá Jerusalém, não é isso? Perto do domo lá, da mesquita do domo. Então, até 1948, Oswaldo Graça Aranha é o nome do homem, lembrei. Então, Denilson, por que é que você está falando sobre Yaruxurum? O que esse país chamado Israel tem a ver com Yaruxurum? Olha só, gente, a história ela foi enrolada para as pessoas não acreditarem na história. O que aconteceu? Aí vamos ter que voltar um pouquinho. Muito tempo antes, quando Noé saiu da arca. Eu vou contar aqui, através desse livro apócrifo aqui, ó. Tá aqui a história do livro apócrifo, tá aqui. Tá na página, deixa eu pegar aqui o óculos aqui para ver. Na página, para vocês entenderem o que eu tô te falando. Na página 220, o capítulo 22, está assim, ó. A inumação de Adão por 100 no Gólgota. Eu vou contar essa história para vocês. Inumação de Adão por 100 no Gólgota. Aí você vai entender o que eu quero dizer para você, tá bom? Mas fica aí que eu vou explicar mais ou menos a história para você entender toda essa confusão que o pessoal fala com o israelita, com hebreus, com judeu. Gente, a coisa é muito simples, muito fácil. Eles enrolaram para as pessoas não acreditarem. É simples, olha só, você que é evangélico, você que é católico, agora você vai entender da maneira mais simples possível o que eu vou explicar para você. Se você não aprender agora, acho que dessa vez você não aprende nunca mais. Pessoal, veja bem, Abraão, ele teve dois filhos. O primeiro foi filho com Agar, uma egípcia. E o nome desse filho se chamou Ismael. O segundo filho de Abraão, o pai de toda a geração, se chamou Isaac. A Ismael ficou todo mundo árabe, inclusive esse país que eles chamam de Israel. E para Isaac era andarilho. Isaac tinha a promessa da terra prometida. E Isaac caminhou com a promessa. E qual era a promessa? A promessa do Salvador, de Yahushua, e a promessa do povo descendente dele para uma terra prometida. É como você tivesse um filho e prometesse o seu filho comprar um terreno. Um terreno em algum lugar, um terreno grande, para que teu filho fizesse uma casa. O Isaac, gente, ele teve dois filhos. E que brigam até hoje, em 2021, mas vocês não sabem, eles estão velados, que era Esaú e Jacó. O Esaú, ele vendeu a bênção de primogenitura para o irmão chamado Jacó, por um prato de lentilha. Todo mundo já ouviu isso, quem é evangélico já ouviu essa história. Só que o que as pessoas não estão entendendo, é aí que começa o bolo. Quando o Jacó, que o nome não é Jacó, é Iacov, porque tem que ter o nome de Yahu no nome do filho. O Iacov lutou contra um mensageiro, contra um anjo.
O anjo tocou na coxa dele. Você conhece essa história. E aí, ao tocar na coxa dele, ele falou: você é um cara de fé. Estou falando as minhas palavras, tá? Bem simples. Vou te abençoar. A partir de hoje você já não vai se chamar mais Jacob. E sim, qual é o nome que ele falou? Qual era o nome que ele falou? É Israel? Não! O nome passou a ser Yahushua. Meus amigos, Yahushua. Não tem nada a ver com Israel. Israel, gente, esse nome Israel, ele vem separando três prefixos: a deusa Ísis, o deus Ra e o deus El. A Ísis era uma deusa egípcia. O Ra também é um deus egípcio, adorado do céu. E o El era um deus babilônio, um deus babilônico, um anjo caído. Juntaram essas três palavras, criaram uma estrela. Você conhece aquela estrela de Davi, que Davi nunca teve estrela, e o nome dele não é Davi, é Daúde, por causa do nome do Criador. Mas vamos para a história que eu quero contar para você de Yahushua. Presta bastante atenção no que eu estou te falando. É essa história que se vende nos templos evangélicos. Os romanos fantasiaram uma história, e os romanos e os judeus. Esses judeus que estão lá na faixa de Gaza, nesse país que eles chamam de Israel, são os judeus se eu não me engano, não sei se é Bavária ou Cavária, uma coisa assim. Eles adotaram o judaísmo, eles adotaram as leis dos judeus, dos Yahudim, porque eles eram monoteístas. E aí eles tomaram a identidade desse povo, que eles julgam ser extinto, mas esse povo não foi extinto. Esse povo está vivo nas Américas. Talvez você seja um remanescente ou descendente desse povo que veio para as Américas. Está começando a entender como é que o negócio é fácil? Mas vamos falar de Yahushua. Eu estou aqui para falar de Yahushua. O que acontece? A história está escondendo esse país chamado Yahushua. Criou esse país de Israel, que todos os pastores, todo ano, faz uma caravana para arrumar dinheiro. É para arrumar dinheiro mesmo. Criaram uma cidade cenográfica. Lá é uma cidade cenográfica. O domo da mesquita existe, porque foi o local em que o nosso pai Abraão foi enterrado mesmo, porque ele era semita. Abraão era descendente de Sem, e de Sem ficou toda a Arábia Saudita, todo o mundo árabe era de Sem. O mundo, gente, preste atenção no que eu vou te falar, é muito simples isso. Só que esse país chamado Yahushua foi escondido na Bíblia do João Ferreira de Almeida. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Ó, aqui não, nessa Bíblia aqui, ó, eles não esconderam não. Essa aqui é dos judeus, essa não esconderam não. Essa está falando o nome de Yahushua. Se você procurar aqui, você vai encontrar Yahushua. E eu provo para os senhores. Mas nessa aqui, ó, é nessa aqui. Essa aqui o povão tem acesso. Essa Bíblia aqui, ó, o povão tem acesso. Os pastores que estão aí no sistema têm acesso. Que os pastores são tudo descendentes dos padres, cara. É tudo a mesma coisa. Os pastores têm tudo acesso a essa Bíblia aqui. Ó. Eles leem essa Bíblia para as pessoas. Agora eu vou contar para os senhores aonde fica Yahushua. Está nesse livro aqui, ó. Tá vendo? Apócrifo. Porque o canal é dos livros apócrifos. Então tem que provar no apócrifo o que está dentro da Bíblia. Tem que ter uma ligação entre os dois. Bíblia e apócrifo. Olha lá. Olha que coisa interessante, ó. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Depois da morte de Noé. Noé tinha morrido, tá? Noé saiu da arca. Aí ele deu uma ordem para Sem. Sem era o filho que recebeu a bênção de primogenitura. Filho mais velho. Depois da morte de Noé, Sem cumpriu o que o seu pai lhe ordenara. Penetrou de noite na arca, retirou o corpo de Adão, depois lacrou de novo com o selo de seu pai, sem que fosse percebido por ninguém. A seguir, chamou Cã e Jafé e disse-lhe: Irmãos, meu pai ordenou-me que hoje eu partisse para a terra além do mar, para ver a situação da terra e dos rios, e tomasse depois para junto de vós a minha mulher, os filhos da minha casa ficarão convosco sobre os vossos cuidados. Então, os filhos de Sem ficaram com Jafé e ficaram com Cã.
e ele partiu. E ele partiu cumprindo uma missão que Moisés, ou que Noé passou para ele. Noé passou uma missão para o filho mais velho. Qual era a missão? Ele tinha que levar os restos mortais de Adão e colocar os restos mortais de Adão no Gólgota, que era o local onde o Yahushua ele foi levado ao madeiro. Gólgota quer dizer lixão. Vamos lá, vamos seguir para você entender. E responderam então seus irmãos: leva contigo um bom número de homens, pois a região é infértil e desabitada. Também existe lá animais selvagens. Respondeu Sem: o anjo do Senhor irá comigo proteger-me de todo mal. Disseram então os seus irmãos: assim sendo, vai em paz, e que o Senhor Deus dos nossos pais esteja contigo. Então Sem disse a Malaque, filho de Azarpá, pai de Melquisedeque: bem como a sua mãe Josadaca, dai-me Melquisedeque, para que eu acompanhe e me sirva de companhia ao longo da viagem. Disse-lhe então o Malaque: fique com ele e vai-te em paz. Então Sem ordenou aos seus irmãos, dizendo: irmão, quando meu pai morreu, o pai de Sem era Noé, obrigou-me por juramento que nem eu e nem qualquer um dos vossos descendentes, presta atenção nessa palavra, penetrasse na arca. Por isso que ninguém até hoje encontrou a arca. Vocês sabem que eles tentam aí dizer que encontrou a arca? Ninguém entrou na arca. Isso é promessa, é profecia. E foi selada conforme homem algum poderá dela se aproximar. Homem algum. Pode ver, com toda a tecnologia que tem hoje, ninguém sabe aonde está a arca. Eles dizem que não houve dilúvio, mas tem indícios que houve dilúvio na terra. Em seguida, Sem tomou o corpo de Adão e juntamente com Melquisedeque, abandonou seu povo de noite. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, que foi de frente deles a caminho, e onde era muito, e o caminho lhes era muito leve, porque o anjo do Senhor dava-lhe força até chegar naquele lugar. Chegando ao Gólgota, o ponto central da terra, o arcanjo indicou o lugar a Sem, e quando esse depositou o corpo do nosso pai Adão no alto desse lugar, o chão abriu em 4 direções na forma de uma cruz. Agora você vai ver por que as pessoas fazem o sinal da cruz. E nele Sem e Melquisedeque colocaram o corpo de Adão. Tão logo ali depositaram, nos 4 lados do chão moveram-se e cobriram o corpo do nosso pai Adão. Então fecharam a porta da terra exterior, e esse lugar foi chamado Calvário, porque ali fora depositado a cabeça de todos os homens. Gólgota, porque era redondo. O aterro, porque sofre, e ela foi pisada a cabeça da serpente má. Satã, o sábata, porque ali seriam reunidos todos os povos. Agora você vai entender, você, meu amigo de Yahushua, vai entender por que nós temos que se reunir lá nesse país chamado Yahushurum. Ele vai emergir. Gente, deixa eu parar por aqui, está na página 220, Caverna do Tesouro é o nome do livro, o capítulo é 1. Gente, preste atenção. Esse país que eles denominaram Israel não existe. Existe um país chamado Yahushurum, que esse país Yahushurum, ele afundou com um terremoto. Ele fica do lado da cidade de Atlântida e do lado de Samaria. Atlântida, todo mundo está perguntando onde está Atlântida. Há indícios de que essa Atlântida, uma parte dela, está aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque toda essa cidade do Brasil, a costa toda do Brasil, era colado na África. Na verdade, nós somos um continente africano, mas a história está fazendo a gente esquecer isso aí. Porque se a pessoa começar a cavucar, ela vai começar a entender muita coisa, gente. Muita coisa. E amanhã, não amanhã, depois da manhã, domingo, nós estaremos lá na Quinta da Boa Vista. E nós temos indícios fortíssimos, agora você vai cair para trás, de que a Quinta da Boa Vista era o castelo de Hebron, de Esaú, aquele que antecedeu, de Saul, aquele que antecedeu o rei Davi. Foi aonde Davi viu a Betseba tomando banho. Nós vamos contar essa história lá para vocês, para todos vocês ao vivo. Eu vou mostrar para vocês o local ao vivo. Mas eles trataram de esconder essa história, porque essa história vai depor contra esse sistema que está aí, gente. Existe um sistema que está contando mentira para as pessoas, e as pessoas estão acreditando.
É difícil a gente falar isso, né? Nós somos passados como herege, como maluco. Então, Yahushua, ele está submerso, gente. O que eles chamam de Israel, né? Por onde o Messias passou, que o nome dele é Jesus, montaram uma história. Aqui em Belém tem uma história de Jesus. Aqui em Belém, aqui no nosso Brasil, tem uma história de Jesus. Você não vê a história de Belém? Então, e eles não representam a Via Crucis, eles fazem cena direitinho, não fazem? Então, foi essa montagem que eles fizeram para colocar na Bíblia. Porque a história do Salvador deu-se ou dar-se-ia em Yahushua, local em que Melquisedeque, o sumo sacerdote, abençoou a Abraão. Me perdoa a minha veemência, mas eu quero explicar para vocês entenderem. A verdadeira Yahushua, ou Israel, como você conhece, está submersa. E ela fica, o ponto central fica em Porto Príncipe. O resto ali é tudo mar. Quando houver o grande terremoto, escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 6, essa cidade emergirá das águas. E o povo escolhido, todo o povo escolhido, irá para essa terra, para que o rei Yahushua reine com a gente. E o trono do rei Yahushua está na mão da rainha da Inglaterra. Por isso que ela não morre. E ninguém se assenta naquele trono, porque aquele trono pertence a Yahushua. Aquele trono pertence a Yahushua. E isso eles escondem, mas a profecia é forte. A profecia irá se cumprir. Eu estou todo arrepiado quando estou falando com vocês, gente. Eu estava imaginando como eu contaria essa cidade de Yahushua para vocês. Yahushua é o verdadeiro nome de Israel. Israel foi uma ficção, é uma montagem. A verdadeira Israel, a verdadeira Jerusalém, ela está submersa, ela está embaixo d'água. E o Gólgota também está embaixo d'água, que é o ponto central da terra. Esse ponto central da terra ele vai emergir. E esse monte Gólgota, ele irá aparecer para todo mundo. Quiçá ele não pode estar perto aqui da América, porque as placas das terras vão se juntar como um só território. Quando Noa desceu da arca, era uma só porção de terra. Não existia vários países, não. Era uma porção só. Era um bloco só de terra em um só mar. Inventaram esse montão de mar por causa dos terremotos que foram fragmentando a terra. E Yahushua não tem nada a ver com Israel. Esse Israel que está lá é uma ficção. O verdadeiro Israel, que é Yahushua, Israel é o nome de uma pessoa, é nome do filho. Israel é nome do filho de Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacob, que lutou com anjos e se transformou em Israel. Na verdade, não é Israel, é Yahushua. E ele caminhou com os 12 filhos dele para essa cidade chamada Yahushua e permaneceu lá junto com Melquisedeque até o reinado de Jeroboão e Roboão, filhos do Salomão, que se perdeu com a arte dos construtores. Salomão, ele, por causa das 1000 mulheres, Salomão deixou de proclamar o nome de Yah. E como pagamento dele ter essas 1000 mulheres e dar ouvido a outros deuses, ele teve o seu reino dividido. As 12 tribos se partiram, 2 ficaram em Yahushua e as outras 10 vieram para a América. E isso é uma outra história que nós vamos contar com detalhe em outro vídeo. Muito obrigado, você que está aí me assistindo. Por favor, se você tiver dúvida, me procure. Nós temos um grupo de WhatsApp e nós estamos aqui sempre para falar daquele que merece toda adoração e todo louvor, chamado Yahushua, a qual teve o seu nome trocado por Jesus Cristo, aquele que não fez nada por você, mas está levando a fama, o verdadeiro Salvador, Yahushua, e ele esmagará os inimigos, aqueles que estão blasfemando do nome dele, usando o nome dele como comércio, usando a história dele como comércio. A história tem que ser contada. E ele está pedindo, ele está ordenando, ele está pedindo passagem. Que nos finais dos tempos, nós estamos vivendo os finais do tempo. Se você que está aí do outro lado,
Você tem a oportunidade de buscar, você tem. Você só não vai buscar se você não quiser. Você só não vai buscar se você não quiser. Se você quiser continuar acreditando na mentira, e uma mentira forte, continue seguindo os templos religiosos, continue indo para a igreja, continue dando dízimo, continue acreditando naquilo que diz que é pastor. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Depois da manhã, domingo, às 10 horas da manhã, estaremos na Quinta da Boa Vista, tá bom, gente? Um forte abraço, não deixe de dar seu like, tá bom? Não deixe de dar seu like não. E não deixe de compartilhar esse vídeo. E, por favor, se inscreva no nosso canal. Fortalece o nosso canal. Um ótimo dia. Tchau, pessoal.